Bom dia, irmãos, graça e paz, em nome de Jesus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia aí ou seu celular, no Salmo 126. Nós vamos ler esse salmo. Diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo os seus feixes. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de sermos, Pai, alimentados por ela dia após dia, Pai. E nós pedimos, Deus, que nesta manhã a porção, Deus, da Tua palavra que o Senhor tem para cada um de nós, que a gente receba, que a gente guarde, Deus, no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Quero começar fazendo uma pergunta para você. Você tem motivos para chorar? Se a gente for pensar na situação do mundo, a gente já tem um motivo muito grande para chorar, né? Sem contar, talvez, os motivos pessoais que você tenha para chorar. Então, motivos a gente tem, né? E você tem chorado? Sim, mais ou menos, né? Se tem uma coisa que é... Assim, todo ser humano normal, eu sei que tem umas doenças raras, né, que pessoas não conseguem chorar por uma má formação, enfim, né, mas todo ser humano, a primeira coisa que a gente faz logo que a gente nasce é o quê? Chorar. E se não chora, o médico ainda dá um tapinha lá em você pra você chorar, né? Então é algo normal do ser humano, todos nós choramos. E alguma vez você já chorou sem ser consolado? Chorou largado, sozinho? Eu acredito que já, todos nós alguma vez. Mas eu quero te dizer nessa manhã que há consolo para quem chora. E nós vamos meditar um pouquinho nesse tema, consolo para os que choram. E por quê? Por que a gente tem consolo quando a gente chora? Talvez você pense assim, nossa, tanta coisa ruim, você acabou de perguntar sobre as razões que a gente tem para chorar, e a gente tem muitas razões para chorar. Então, como é que eu vou ter consolo se tem tanta coisa ruim acontecendo? Mas a gente tem consolo e nós vamos ver o porquê nós temos consolo. E nós temos consolo por quê? E a primeira razão pela qual nós temos consolo quero te convidar a gente reler ali o versículo 1 e o começo do versículo 2. Diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, qual que é a primeira razão que a gente tem para... por que nós somos consolados? Aqui nessa palavra diz restaurou. Estava pensando esses dias, aqui na chácara tem uma casa e ela foi recentemente reformada, né? E sempre que a gente fala de reforma, o que é mais fácil, reformar uma coisa velha ou construir uma coisa nova? Construir uma coisa nova. Mas não é muito diferente quando você vê algo que estava velho ali, estava, né, talvez deteriorado, e você vê aquilo restaurado, reformado. É diferente, né, do que quando você vê uma coisa nova que saiu do zero. Você olha, nossa, olha como era essa casa antes, né? E agora ela tá tão bonita, ela foi restaurada, ela foi reformada. E aqui diz que o Senhor, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. A gente tá falando de choro, né? Mas já aconteceu de acontecer uma coisa tão boa com você, tão boa, que você pensa assim, meu, isso não pode ser verdade, eu tô sonhando. Parece que eu tô sonhando acordada, tipo, isso não parece ser real. E era assim que esse povo tava, quando o Senhor restaurou a sorte deles. Esse salmo ele foi escrito logo depois que o povo ficou 70 anos como escravos na Babilônia. E eles eram um povo de Deus, eles eram um povo próspero, eles moravam numa terra muito boa e eles foram levados como escravos.
E quando eles retornaram, esse foi o relato deles. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Parecia que aquilo não era real, parecia que era um sonho. Meu Deus, a gente está de volta na nossa terra. Isso é bom demais para ser verdade, né? Parece que a gente está sonhando. Ficamos como quem sonha. Então, por que nós temos consolo? Porque Deus restaurou a nossa sorte. Deus, ele é o Deus da restauração, ele é o Deus da redenção, ele é o Deus que redimiu toda a criação, todas as coisas em Jesus, em Cristo Jesus. E hoje nós também podemos ter parte nessa restauração. Assim como Deus tinha restaurado ali aquele povo, eles eram um povo de Deus, mas eles acabaram sendo levados escravos. Eles eram escravos antes no Egito, foram libertos, mas depois foram aprisionados novamente. E talvez nós, na nossa caminhada cristã, talvez tenham áreas, situações que sejam assim. Já fomos libertos do pecado, já fomos tirados do Egito, né? Fomos tirados do mundo, mas às vezes por algum motivo, em alguma situação, você esteja cativo de novo. Às vezes de algum pecado, alguma coisa que você não consegue se libertar, esteja ali preso. Mas Deus é poderoso para libertar, para restaurar, para transformar a nossa vida. Então, por que a gente tem consolo? Porque Deus restaurou a nossa sorte. E qual que foi o resultado, né, dessa restauração? Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E o resultado dessa restauração foi o quê? Foi alegria. Eles disseram assim, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, ou seja, uma alegria que foi para fora, que foi expressada, né? Então, nós temos consolo para os que choram. Por quê? Porque Deus restaurou a nossa sorte. E nós também temos esse consolo, por quê? Porque Deus tem feito coisas grandes por nós, porque Deus tem feito grandes coisas por nós. Ali no final do versículo 2 diz assim, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Isso é o que as nações ali ao redor estavam dizendo, aquilo que Deus tinha feito, a restauração que Deus tinha feito com esse povo tinha sido algo tão grande que as nações ao redor souberam disso, né? Tomaram nota disso. E entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E eles concordaram, olha, com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Deus tem feito grandes coisas por você? Eu li uma frase essa semana do Josemar Bessa que dizia assim, hoje Deus me deixou respirar do seu ar, olhar suas estrelas, contemplar a sua criação, e isso é uma grande graça. Você já pensou nisso? Hoje Deus está deixando você respirar o ar dele, né? Deus deixou você olhar as estrelas dele. E isso é uma grande graça nas nossas vidas. A vida é um presente de Deus, estarmos vivos, né? É um motivo de gratidão a Deus. Quantas pessoas hoje, tão jovens, outras nem tanto, mas que já deixaram essa vida. Mas Deus nos conserva aqui. Não é um motivo de gratidão a Deus? Sim, nós estamos vivos, nós temos vida, nós temos Jesus. Então, Deus tem feito grandes coisas por nós. Tenho certeza que Deus tem feito grandes coisas. Davi, um salmo diz assim, não me deixa esquecer de nenhum dos teus benefícios. Não me deixa esquecer, não me deixa, né, passar por cima, assim, passar sem perceber tudo aquilo de bom que o Senhor tem feito para mim. Então, temos consolo por quê? Porque Deus restaurou a nossa sorte, porque Deus tem feito grandes coisas por nós, amém? E nós também temos consolo por quê? Porque Deus nos garante colheita jubilosa. O versículo 4 diz assim, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Se você ainda não viu, tem um vídeo, né, no YouTube, vários, na verdade, e é muito legal. O Negueb é um deserto, né, fica no sul ali. E é uma região muito seca. Você olha o começo assim do vídeo, é um deserto, assim, não tem nada de água, não tem nada de verde. E de repente um rio começa a correr ali naquele lugar com muita força e faz ali um caminho, né? Aquele rio começa a correr naquele deserto.
E o povo diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Não tinha nada, você olha ali e você pensa, como que pode ter um rio aqui nesse lugar? Mas de repente aquele rio começa a correr. Se Deus pode fazer isso num deserto, imagina que Ele não pode fazer em um coração que crê nele, que abre, né, que se entrega para Ele. Deus pode restaurar por mais seco que esteja, por mais difícil que esteja. E Deus nos garante colheita jubilosa. Olha ali o versículo 5 e o versículo 6 diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo os seus feixes. Tem um momento de alegria? Tem, na colheita, né? Mas antes aqui ele fala, quem sai andando e chorando. Os que com lágrimas semeiam. Meu irmão, se tá difícil, se você tá semeando, tá saindo, semeando, chorando, com lágrimas, creia em Deus, de que o tempo da colheita vai chegar, que você vai voltar com alegria trazendo seus feixes. Mas não desista, permaneça, persevere, continue, né? Por mais que esteja difícil, por mais que o arado ali você esteja regando com as suas lágrimas, continue, não desista. Crendo, né? E tendo a certeza de que se você está saindo, semeando com lágrimas, você vai voltar com alegria, trazendo os seus feixes. E quem é que nos garante isso? É o Senhor. Deus nos garante essa colheita jubilosa, essa colheita feliz. Aqui, né, no Salmo 126, o povo estava se alegrando muito, porque Deus tinha feito grandes coisas por eles. Eles estavam muito alegres. E talvez você esteja passando pelo momento de chorar, de dor, de dificuldade. E esse povo também passou por isso. No Salmo 137, que é um salmo que ficou muito conhecido, acho que o pessoal um pouquinho mais experiente deve lembrar, que uma música ficou secularmente conhecida desse salmo, né? E eles falavam assim: às margens dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Então, teve o tempo em que eles se assentaram ali e choraram? Teve? Olha só, no versículo 2. Nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas, ou seja, os instrumentos ali de cântico, de louvor a Deus estavam pendurados. Versículo 3. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Versículo 4. Como, porém, havíamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Houve um tempo ali em que o cântico de júbilo se foi, os instrumentos de corda foram pendurados ali, a harpa foi pendurada, mas a história acabou ali? Não, Deus restaurou a sorte daquele povo. Chegou o momento, né, em que eles viram a situação do alto da montanha e não ali debaixo dos vales, onde tudo parece grande, gigante demais, mas eles estavam vendo agora a situação de cima da montanha. Deus havia restaurado a sorte deles. Ficamos como quem sonha, né? Aquela escravidão tinha sido tão dura, tão difícil. Não sei se você já passou por alguma situação assim que você pensa: meu Deus, parece que eu nunca vou conseguir sair disso, parece impossível. Mas Deus restaura, Deus faz algo maravilhoso e a gente fica como quem sonha. Você olha para trás e fala: meu Deus, foi Deus que me fez passar por isso, que me fez sair vivo dessa. Parece que eu estou vivendo um sonho porque eu achei que eu não fosse sobreviver. Mas Deus, Ele faz isso, Ele restaura a nossa sorte, Ele faz grandes coisas por nós e Ele nos garante uma colheita jubilosa. Ele garante que aqueles que saem com lágrimas enquanto semeiam voltarão com alegria trazendo os seus feixes. E eu estava pensando sobre isso, né? Para o mundo, você ser alegre é você ser uma pessoa que ri, que, né, tá sempre alto astral e tal. E eu estava lembrando que Jesus, ele disse assim, que as pessoas felizes são as pessoas que choram. E é algo tão diferente do que o mundo diz. Porque quando alguém está chorando, o que você fala quando você vê alguém chorando? Uma das primeiras coisas que a gente fala: por que você está triste? Não é verdade? Por que você está chorando? Por que você está triste? Mas Jesus disse o quê? Que quem chora é feliz. Por quê? Porque quem chora é consolado. Quem chora recebe consolo. E esse consolo vem do próprio Jesus.
Jesus é esse Consolador e ele disse assim, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Né? Jesus foi assunto aos céus e ele rogou ao Pai e o Consolador foi enviado, o Espírito Santo de Deus. Ele falou assim, e ele estará em vós para sempre. E nós temos esse consolo, essa presença do Senhor Jesus com a gente, esse Espírito Santo que restaura a nossa alma, que restaura os nossos corações, que o nosso coração pode estar seco como o Negueb, como esse deserto, mas esse Espírito Consolador é essa água que inunda, que traz vida para o nosso coração, é esse Espírito que opera grandes coisas em nós também. Esse mesmo Espírito Santo é ele que opera a salvação, a transformação nas nossas vidas. E esse Espírito também nos dá essa garantia, esse selo, ele também é chamado de selo, né? O selo da promessa daqueles que vão herdar a salvação. Então, essa foi a palavra que Deus falou primeiro comigo e eu senti muita paz de compartilhar com os irmãos sobre isso. Irmão, tá difícil, né? Tá no momento de choro, tá no momento de fazer a colheita com lágrimas. Vai chorando, mas vai com uma certeza. Você vai voltar com alegria trazendo seus feixes. Nós temos momentos na nossa vida, né? Que momentos de vales e momentos de montanhas, né? Nas montanhas a gente consegue ver claramente a vontade de Deus, aquilo que Deus está fazendo, a gente vê as coisas grandes que Deus está fazendo, mas também tem momentos de vales profundos em que parece que está tudo escuro, que as dificuldades parecem gigantes, alarmantes, mas tenha essa certeza, esse não é o fim. Ainda não é o fim. Deus está fazendo grandes coisas, por mais que você não esteja vendo, creia, Deus está fazendo grandes coisas. E vai chegar um momento que Deus vai te permitir ver, falar, nossa, aquele tempo todo que eu achei que eu estava sozinha, que eu achei que não tinha ninguém ali comigo, Deus estava trabalhando, Deus estava fazendo isso, né? Estava no turno ali da noite de escuridão, Deus estava trabalhando. E se você está nesse momento assim de ver as grandes coisas que Deus tem feito na sua vida, glória a Deus, aproveita, se alegra mesmo no Senhor, né? Canta louvores, né? Se alguém está feliz, alegre, cante louvores, né? Se alguém está triste, sofrendo, faça oração e creia que esse consolo do Senhor, que esse momento, né, de ver as grandes coisas que Deus tem feito, vai chegar para você também, né? Talvez você esteja ali caminhando com lágrimas, semeando, mas o momento de voltar com alegria, trazendo os feixes, vai chegar porque Deus é fiel. Amém? Eu contei aqui, né? Li alguns salmos, o texto mais recente que eu li é mais de 2000 anos atrás, e talvez você fique pensando, mas será que Deus consola mesmo? Será que isso é real para os dias que eu vivo hoje? Eu queria contar uma experiência para você bem breve, né, que aconteceu comigo. Por acho que mais ou menos 3 dias eu acordava de madrugada, eu ia para um outro quarto e eu chorava muito, e depois eu voltava a dormir. E por 3 dias foi isso, ninguém sabia, ninguém, de verdade, ninguém sabia. Eu levantava quietinha, ia e depois voltava a dormir. E meses depois, uma pessoa que, assim, ela jamais saberia daquela situação, ela me deu uma carta e ela falou exatamente daquele momento. Eu estava sozinha no quarto e eu falei, Deus, aquilo foi um consolo para o meu coração, que ninguém sabia. Então, Deus consola, tem consolo para quem chora, né? Meu irmão, você está chorando? Creia nas palavras de Jesus, você é feliz. Se você está se rejubilando, se alegrando com as grandes coisas que Deus tem feito, você é feliz também, né? A alegria do Senhor é a sua força. Mas que seja uma palavra de encorajamento para o nosso coração. Se a gente está caminhando, andando, chorando, semeando, vamos ter essa certeza no nosso coração. Nós voltaremos com alegria, trazendo os feixes, trazendo resultado, trazendo ali o fruto, né, da semeadura, o fruto ali da terra. Amém? Deus abençoe e vamos orar. Amém, Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos, Deus, pelo consolo que nós temos no Senhor.
Te agradecemos, Deus, porque o Senhor é o Deus que está com a gente em toda circunstância, Deus. Seja nos momentos de alegria, em que nós vemos as grandes coisas que o Senhor faz, quando o Senhor restaura a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha, mas o Senhor também está com a gente, Deus, quando nós estamos passando ali, Deus, pelo momento de semear com choro, Pai. O Senhor está com a gente, Deus, em cada momento, Pai. Em nome de Jesus, anima, Senhor, o nosso coração. Não deixa, Senhor, nenhum dos meus irmãos desistirem, Pai, nesse momento, talvez de dificuldade que cada um tenha enfrentado, mas que o Senhor coloque, Deus, no nosso coração essa perseverança, da gente continuar, Senhor, tendo essa certeza de que nós voltaremos, Pai, com alegria, trazendo, Senhor, os nossos feixes e também, Senhor Jesus, de nos alegrar com aqueles que estão se alegrando, de nos alegrar com aqueles irmãos que têm vivido, têm visto as grandes coisas que o Senhor tem feito, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmão. Tenha um bom dia.